Fala Promobers, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês a ferramenta substituição rápida. O que vocês têm que observar na hora que vocês estão usando esse tipo de ferramenta. É uma ferramenta que eu aqui particularmente uso muito, tá? Porque facilita até o processo na produção, na substituição realmente de alguma peça. Mas fica no vídeo que eu vou mostrar os alertas. Então fica aí que eu vou mostrar para vocês agora. Fala Promobers, beleza? Hoje eu quero mostrar uma ferramenta bacana para vocês aí. Eu acredito que vocês usem bastante, eu aqui uso com certeza. Mas temos que ter pequenas observações com ela, tá? Isso aqui facilita muito o nosso processo aqui, mas a gente tem que ter algumas observações a ser cuidadas. E é nada mais, nada menos que a nossa ferramenta de substituição rápida. Isso aqui é uma mão na roda, tá? Porque, então, se eu quero mudar alguma modulação ou com o objeto, porque ela também funciona com objetos, né? Eu consigo estar fazendo essa troca rapidinho aí. Eu uso muito para fazer, às vezes, a troca de tamponamentos, né? No meu caso, aqui eu tenho duas linhas, tá? Já estou seguindo a aula aqui, gente, ó, presta atenção. Eu tenho duas linhas de cozinha nesse meu Promob aqui, tá? Então, esse aqui é meu fabricante e ele traz duas linhas para mim, ó, Unique e Sublime. Mas quando eu quero trabalhar entre elas, eu tenho que fazer a substituição dessa peça. Por quê? Porque eu não consigo, então, dessa paleta de cores, ó, então eu vou abrir aqui para vocês só entender o que está acontecendo aqui, ó, modelos, está selecionado só a minha barrinha ali, né? E eu vou mostrar todos. Então, ó, essa aqui é a minha paleta de cores, certo? Em MDF eu só tenho a branco polar. Então eu não consigo transitar entre MDF e MDP com essa placa aqui. O máximo que eu consigo é o branco polar, né? Então é o que ele me limita aqui. E eu preciso trabalhar com isso aqui, então, com uma outra cor, que seria o MDF. E o que eu tenho que fazer aqui, então? Eu vou ter que entrar lá na minha coleção. No meu caso aqui, a coleção em MDF é a Unique. E eu vou lá em painéis. Eu sei que aqui é uma chapa de 15, né? Porque eu estou observando lá embaixo e aqui ela já me dá as dimensões, ó. Isso que a gente tem que cuidar quando a gente faz a substituição rápida. Eu vou lá e vou pegar a mesma placa que eu tenho aqui, ó, uma placa de 15, né, tamponada dos quatro lados e mando aqui, ó, substituição rápida. Na barrinha aqui embaixo, a última aqui, né, dos ícones, eu vou ter a substituição rápida. Clicando nela e ela já vai trazer para cá, então, ó. Pode ver que agora, ou melhor, podemos ver que já trocou de cor, porque agora, se eu for aqui em modelos, MDF avelã, mostrar todos, olha só, ele já trabalha agora com outra paleta de cores aqui. Para vocês identificarem, eu vou botar até o verde que eu tenho ali, ó. Aplicar, ó, não é o mesmo verde, ó. Para ver que é outra tonalidade de verde. Essa aqui é uma linha de MDF. Então, para eu fazer essa substituição, eu tenho que fazer esse tipo de alteração, então, de um módulo para outro, né? Então, conforme a cor que eu vou usar aqui, eu tenho que cuidar, então, a modulação, ou melhor, a minha linha que eu estou trabalhando aqui. Nem todos os Promobs são assim, tá? A gente tem uns que trabalham com um leque infinito já com uma modulação só. No meu caso aqui, o fabricante resolveu fazer duas paletas diferentes, né? Vamos dizer, separou o MDF do MDP e criou duas coleções, mas a gente trabalha com as duas no mesmo Promob. Mas aqui até então é fácil, tá? Uma coisa que vocês têm que observar, muitas vezes vocês podem pegar, montar ela numa versão que o painel é diferente, ó. Se eu trabalhar com o painel em outra posição, ó, pode acontecer isso aqui. Ele vir na posição, vamos dizer, errada, né? Pelo menos errada conforme eu projetei. No meu caso, eu vou deixar ali. Outra observação que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu consigo trocar uma modulação inteira com isso também, ó. Tem minha modulação de 62, é uma medida quebrada, por 70 de altura, por 35 de profundidade, correto? Eu vou entrar em modulação, vou pegar na minha linha Sublime e vou entrar aqui na minha modulação, aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer duas observações, ó. Vou pegar aqui em superiores, portas editáveis, ok? Tá ali minha modulação. Cliquei na modulação, que são duas portas, olha, te separa por uma ou duas portas, e vou mandar substituição rápida. E ele vai trocar tranquilamente, sucinta, né? Ó, pode ver. E manteve as mesmas medidas ainda. Isso é o bacana, ó, 62 por 70 por 35. Mas, cuidado, pois se você tem uma modulação
que ela é limitada, muitos fabricantes têm uma linha limitada, né? Vamos dizer assim, que é para a linha econômica, que daí é aquela linha que tem umas medidas menores, para quê? Para eu ter maior aproveitamento de chapa. Eu tendo esse melhor aproveitamento de chapa, então ele me limita a modulação em si em altura, profundidade. Às vezes pode acontecer isso também. Isso eu tenho aqui na minha linha Sublime. Pode ver que aqui ele já me dá umas medidas meio padrões. E o que acontece nisso aqui? É as medidas que eu estou falando. Então, se eu quero trabalhar dentro dessas medidas aqui, eu fico com a minha limitação. Eu já vou pegar aqui na minha modulação, aqui na parte inferior, que vai ser mais fácil de entender, porque ó, aqui eu estou trabalhando com uma medida de 58, tá? A primeira medida sempre vai ser a largura do armário. Preste atenção nessas medidas e sempre tentem usar essa lógica na hora que vocês forem fazer anotações de vocês, tá? Largura, altura e depois profundidade. Por quê? Porque na cabeça de vocês já começam a mapear esse tipo de informação, tanto em qualquer coisa, tá? Tanto na cuba, no micro-ondas, numa geladeira, tentem trabalhar sempre nessa sequência, porque daí vocês se acostumam a sempre estar olhando e vocês vão sempre estar observando se deu algum erro conforme essas medidas aqui. Muitas vezes, né, estou falando que isso está se adaptando para uma medida de Promove. Mas a maioria dos equipamentos seria a lógica seguir essa observação, tá? Às vezes tu vai até olhar um produto, é isso, né, num site, alguma coisa, a maioria, nem todos, tá? Podem confundir, se cuide, então, ele segue essa lógica aqui, largura, altura, profundidade. Mas voltando à nossa aula, aqui então tem uma modulação e vou lá pegar então minha modulação, que eu tenho a minha limitação, que eu sei que tem minha limitação. E eu vou aqui então na linha de 67. Eu estou em inferiores, altura 67, e vou trazer aqui o balcão 2 portas, que é o que eu tenho ali, certo? E vou mandar fazer a substituição rápida. E olha só o que aconteceu. A largura, ele manteve os 60, que era o que tinha ali, minto, até era 57,5, lembre, ó. Por isso que eu digo, mantenham essa observação aqui, ó, era 57,5, porque ele está avançando a minha vista aqui também, então ele já aumentou. A minha altura de 75 ele passou para 67 e a profundidade lá que eu teria 55 ele passou para 58. E olha só, ele substituiu, não deu erro nenhum, né? Às vezes ele dá a medida, o erro de dizendo que ele transformou a medida mais próxima. Então isso pode acontecer, mas se não acontecer, isso aqui vocês têm que estar em mente, ó. Ela mudou totalmente, ó. Profundidade, altura e largura. E isso pode acontecer com qualquer um módulo, tá? Então, ó, esses aqui, eu vou dizer que é uma linha que eu tenho que eu consigo fazer medidas editáveis. Eu vou substituir ele aqui também. E posso pegar qualquer item, ó. Vou pegar uma basculante com gaveta aqui também, ó, igual o módulo ali. Mando substituir. Mesma coisa, ó. Pode ver que ele já até montou em cima do fogão aqui, do forno, e diminuiu a altura também. Aumentou a profundidade também. Então, cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de substituição, tá? Prestem atenção nas medidas que vocês estão trocando para ver se elas vão estar corretas. Mas, no geral, se eu for trabalhar com uma modulação que seja livre, né? Com certeza. Nesse caso aqui, se eu vou lá pela minha modulação, eu tenho uma modulação aqui com painéis, eu consigo fazer a substituição. Então, ó, ele me trouxe a modulação para mim na medida que eu preciso certinho. Ó. Nesse caso, essa modulação especial para mim não vem com portas, eu tenho que montar esse armário à parte. Mas a caixaria em si vem na medida que eu preciso. Ó. Mesma coisa se eu fizer com esse aqui. Estou usando ali um armário, né, que é o que a gente usa aqui para fazer essas medidas especiais, quando eu quero fazer ele em MDP. E olha só, e ele me traz aqui bonitinho para mim, certo? Hoje a dica é bem bacana, mas para vocês entenderem a lógica que isso aqui usa para ser usada esse tipo de ferramenta, tá? Então sempre observar se vocês estão pegando a medida correta, beleza? Hoje fico por aqui, agradeço a presença de vocês aqui, não esquece de dar uma clitada no like, se inscreva no canal, e toda sexta-feira estou aqui com matéria, conteúdo ou curiosidade sobre o nosso queridinho Promove, beleza? E na descrição também tem o link do meu site, caso alguém queira dar uma olhadinha lá para ver algum curso, alguma coisa interessante que vai acrescentar no currículo de vocês, fique à vontade e nos vemos por lá também, beleza? Fui!